terça-feira, o STF tem sessão extra para discutir a ação sobre violação de direitos em presídios. Essa ação pede que a Corte reconheça que há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário do país. Os ministros vão analisar a proposta do plano com medida para reduzir a superlotação dos presídios, garantir a condição de higiene, conforto e segurança aos detentos, eliminar a tortura, maus tratos e aplicação de penalidades sem o devido processo legal nos estabelecimentos prisionais. E vale ressaltar que, recentemente, algumas entidades de direitos humanos pediram o fim da tortura e da superlotação em presídios. No mês de agosto, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fez uma caravana nos presídios do país para avaliar a situação da população carcerária. Não sei se caravana é o termo adequado, mas enfim, ele fez visitas aos presídios para fazer essa avaliação. Ele chamava mesmo de caravana, porque caravana parece um negócio tão... Do Silvio Santos. Ah, uma festa no presídio, não é bem assim. Mas, eu só lembro do Silvio Santos. Se ele batizou assim, quem sou eu? Eu só lembro do Silvio Santos quando fala pois caravana. Pois é, então, mas enfim, se o ministro batizou assim, está batizado, quem sou eu para mudar? Agora, essa questão dos presídios é um negócio complexo. Porque a gente tem uma discussão sobre o sistema... Acho que até a ministra Carmen Lúcia, há uns atrás, era super combativa a respeito disso, etc. A gente tem uma superpopulação carcerária, uma infraestrutura que não acompanha essa evolução, porque a gente tem diferentes aspectos aqui. Primeiro tem as condições do todo, mas segundo que a gente tem gente que está presa ali, aguardando definições do judiciário, que não pode sair dali justamente por essa indefinição. Exato. Aí o camarada está lá, já talvez nem devesse mais estar sob qualquer leitura jurídica, um outro chega sem que haja essa rotatividade, que seria a lógica do sistema. Alguém sai para um novo entrar e você tem esse fluxo funcionando. Então, esse é um problema, a superpopulação. Mas aí a identificação de todos esses outros problemas. Mas eu volto num tópico aqui para vocês, que eu gosto da concordância. É papel do STF decidir sobre isso? Em parte, sim. Em parte, sim, porque o STF é guardião... Pepe. Como que é? A celebração do Pepe. Vai concordar comigo, Pepe? Mas em parte, sim, porque o STF é guardião da Constituição e o direito à dignidade é um direito constitucional. Justo, perfeito. Então, partindo dessa premissa, não é constitucional que alguém esteja em situação de indignidade, em situação que é aviltante à sua própria condição humana. Por mais desprezível que seja o ato a esta pessoa imputada, por mais desprezível que seja o crime que essa pessoa tenha cometido, é um ser humano que não pode, pelas mãos do Estado, estar em uma situação de tortura, estar em uma situação de desumanidade. Então, neste aspecto, é sim papel do STF proteger a dignidade. Por outro lado, a gente precisa considerar as premissas que estão debaixo disso aí, alguns dados importantes. Nós temos dados do CNJ do ano passado, que mostram que nós temos cerca de 900 mil presos no Brasil. E 44%, ou seja, quase a metade, de presos provisórios, que são aqueles que estão sem condenação efetiva, condenação definitiva. Isso só mostra que no Brasil nós temos uma banalização da prisão preventiva. E isso é ruim, inclusive, considerando o aumento da criminalidade em razão disso. Por quê? Porque o cara chega na cadeia em um estado que a gente tem hoje de crime organizado forte, de facções que dominam inclusive o sistema penitenciário, e ele é recrutado para o crime organizado. Então, se ele nem era criminoso, porque pode ser alguém que venha a ser absolvido, ele passa naturalmente a ser um potencial recruta das facções criminosas. E isso vira um ciclo que aumenta consideravelmente a criminalidade no Brasil. E eu acho importante pontuar que Antes de você começar o seu raciocínio, deixa eu receber quem volta para nos acompanhar aqui pela rede de rádios. Estamos falando hoje sobre a audiência que o STF tem, essa sessão para avaliar os direitos em presídios e possíveis violações que acontecem, e o STF vai deliberar sobre o tema. O Kobayashi fez a leitura dele e o Mano agora estava iniciando a análise. Isso, eu vou concordar com o Koba e pontuar uma situação de que muitas vezes esse preso
provisório, preso que, às vezes, sequer tinha uma vida criminal antes de entrar no presídio, ele acaba se submetendo e sendo recrutado ao crime organizado, não por vontade, não porque ele chegou lá e disse, nossa, que legal, o crime organizado, vou entrar nessa quadrilha. Não, não é assim. É porque ele acaba sendo uma espécie de refém do crime organizado dentro do presídio, em presídios que são controlados pelo crime organizado. Então, muitas vezes, aderir à organização é uma forma de sobrevivência dentro do presídio. Isso é muito grave. Então, a importância de falar sobre direitos humanos no presídio não é por benevolência com qualquer que seja o criminoso. Eu acho que isso precisa ser recolocado no debate público brasileiro, que muitas vezes tratam como se o tema dos direitos humanos em presídio fosse de quem quer passar a mão na cabeça de bandido ou levar bandido para casa. Não tem nada a ver com isso, porque a questão é, a ausência de direitos humanos está vinculada ao fato do crime organizado dominar os presídios. E o domínio do crime organizado nos presídios é algo que multiplica essas organizações criminosas e piora o cenário da criminalidade como um todo no país. Então, controlar os presídios, reassumir a capacidade de gestão dos espaços penitenciários é um dever do Estado no sentido de combate ao crime organizado e à criminalidade. Então, é preciso colocar esse debate nesses termos. Para controlar a criminalidade e a violência, inclusive fora dos presídios, feita pelo crime organizado, a gente precisa ser capaz de garantir que o espaço da penitenciária vai ter uma gestão que não é sob o controle dos criminosos. Agora, Pepe, tem uma questão que é o peso sobre o judiciário e a revisão de tudo isso, mas esse é um debate que ele passa também pela finalidade do presídio hoje, que é como o Mano diz, o papel é ressocializar, né? Pelo menos no papel, o objetivo é esse, é reinserir. Punir também, mas, não, óbvio, mas é preciso punir de uma forma que não piore. Exato, o cara entra ruim e sai pior. Dentro desse processo, o que seria de medida efetiva? O que se espera, por exemplo, dessa audiência? Aros, esse é um ponto interessante, né? Porque o STF está declarando o estado de coisa inconstitucional. O que seria estado de coisa inconstitucional? Estado de coisa inconstitucional é um instituto que veio do direito da Suprema Corte colombiana, né? Quando eles decidiram que há uma massiva violação a direitos fundamentais, direitos humanos, quando, por conta das milícias, dos tráficos na região, as famílias tiveram que se mover e o Poder Executivo da Colômbia não conseguiu dar solução e tempo hábil para essa questão. Então, a declaração de estado de coisa inconstitucional, nesse caso específico, pela primeira vez, há uma articulação do Poder Executivo. O efeito prático da decisão é uma articulação da Suprema Corte com o Poder Executivo, visando encontrar um caminho comum para resolver o problema dos presos, como bem disse aqui o Koba e o Mano, tem que ser realizado. Então, ou seja, vai estar uma harmonia entre os poderes, né? Os dois juntos vão conseguir chegar num comum senso sobre o assunto. Como aconteceu aqui hoje, que bonito. Milagre. Hoje em dia, a gente debate esse assunto e ninguém chega a nenhuma conclusão. O que também não se chega a nenhuma conclusão é o que nós estamos vendo agora na imagem, que é a CPMI do 8 de janeiro, hoje com mais um depoimento. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar essa sessão, porque a expectativa é do depoimento do empresário que é suspeito de financiar os atos do 8 de janeiro, lembrando que esses atos foram aqueles que culminaram com a depredação e destruição de diversos prédios públicos. A gente já está acompanhando o início dos trabalhos lá em Brasília, a nossa equipe mobilizada. A CPMI do 8 de janeiro tem feito um sem número de oitivas e os parlamentares... É uma comissão mista, portanto, são senadores e também são deputados, fazem os questionamentos, sempre em um clima de bastante animosidade e embate durante toda a sessão, e a expectativa, portanto, para a gente acompanhar esse depoimento. Mas, antes da gente acompanhar esse depoimento, eu quero